Good afternoon, class. Good afternoon, guys. I hope you guys are doing pretty great. Well, today is our fourth English class. So almost forgot. I always start the class speaking English to train your listening skills once more, listening skills. Well, with that said, we can start the class, okay? So, we already studied some verb conjugations in the first class, some phrase structures, affirmative phrase, negative phrase, interrogative phrase, and last one we studied about the alphabet, how it looks, the English alphabet, to be more precisely. The English alphabet, how it looks, how it sounds, how it works, and we also saw, how the numbers works in English, how they work in English, okay? So, as you guys could see, both ones, the alphabet and the numbers, are pretty much the same as ours. They look similar, they work similar. The numbers, we could see the structures, they are exactly the same as our structured numbers. The only thing that changed, obviously, is the sound. Today, we are heading to the next topic of study. And in English, we also have classes of words. As in Portuguese. In Portuguese, we have classes of words. And today, we are heading to study the next class of words. And you could say, oh, teacher, which one it is? And I would say, the adjective ones. We are heading to study the demonstrative adjectives and the common adjectives, how they look, how it sounds, some examples to add to your vocabulary. So we are going to have a pretty interesting class. That's it. With that said, let's get it started. Então, pessoal, como vocês puderam ver aí, né, na introdução, hoje a gente vai dar início ao estudo dos adjetivos, e os adjetivos demonstrativos e os adjetivos comuns em inglês. Como usar corretamente os adjetivos em inglês, certo? Como disse lá na introdução, a gente aprendeu a estrutura das frases, a gente aprendeu, no caso, as frases afirmativas, como elas são estruturadas, as frases negativas, como elas são estruturadas, as frases afirmativas, como são estruturadas. Na primeira aula, a gente deu uma olhadinha em como alguns verbos são conjugados. E na terceira aula, a gente aprendeu como o alfabeto ele soa, como a gente consegue ler, né? Na verdade, o som do alfabeto em si e essas coisas, e os números, né? Então, o que falta pra gente é partir para a próxima classe. São adjetivos. E aí, vocês vão notar que para vocês ficarem craques formando palavras não, mas formando frases e aí entendendo mais palavras corretamente, vocês vão notar que falta algum uso dos adjetivos, né? Eu creio que só fica faltando os adjetivos para vocês ficarem realmente craques. Não, minto eu. Vai ficar faltando ainda alguns artigos, algumas preposições, certo? Mas você já vai estar bem à frente, né? Ahead, que a gente chama. Boa. Essas aulas de inglês são engraçadas, porque às vezes eu começo a falar inglês, eu tenho que voltar para o português, e aí sem querer sair uma palavrinha em inglês. Não é plantinho do professor, não. Isso é meio, acho que chama trauma linguístico, é um bagulho assim. Acontece quando você passa muito tempo falando inglês durante um certo período da sua vida. Mas enfim, é coisa que você só resolve aprendendo mais línguas. De qualquer forma, tá aí na telinha para vocês alguns dos adjetivos, certo? Vocês estão vendo aí uma pequena introdução, eu vou ler com vocês, certo? E o que seria o adjetivo? Aliás, eu vou colocar na tela
Vou ler com vocês, mas primeiro eu vou dar a minha explicação sobre o que seria o adjetivo. O adjetivo, ele tem, no inglês, a mesma exata função que tem no português. Professor, não sei qual é o português. Tudo bem, eu explico. É aquela que você tem de caracterizar um determinado substantivo, certo? É uma determinada característica, se é bonito, se é feio, se é grande, se é pequeno, se é alto, se é baixo, se está longe, se está perto. Isso tudo são adjetivos, certo? Que você são características que você pode colocar sobre o sujeito, o substantivo em questão, essas coisas, certo? Então, hoje a gente vai aprender sobre exatamente isso. E os pronomes relativos. Aliás, desculpa, gente. Os demonstrativos são bem importantes. É quando você quer demonstrar alguma coisa. Primeiro, vamos fazer o seguinte. Vamos começar lendo o que são os demonstrativos. Está aí na telinha para vocês, na verdade, certo? Está aí na telinha de vocês uma pequena definição. Eu vou ler com vocês, né? É um tipo de adjetivo mais complicado e vago. Um adjetivo demonstrativo modifica um substantivo ou pronome em uma frase, enquanto enfatiza sua importância. Um adjetivo demonstrativo, como this, ou that, this, that, ajuda a indicar um substantivo ou um pronome em uma sentença. É especialmente útil quando você quer deixar claro qual pessoa ou assunto você gostaria de falar, seja perto ou longe, singular ou plural. Quando você usa um adjetivo demonstrativo, o receptor da mensagem saberá que você quer falar sobre esse gato no sofá, não aquele no chão. Eles também saberão que você gostaria de usar este chapéu com o xadrez, não aquele com a aba. Você pode usar usar o adjetivo demonstrativo para enfatizar qual objeto você está falando. Por exemplo, that kid is so cute. Aquela criança é tão fofinha. Bom, como vocês puderam ver, em outras palavras, né? Eu não gostei muito dessa definição, não. Mas em outras palavras, é quando você quer demonstrar alguma coisa. Tem uma musiquinha que um professor meu de inglês me ensinou, que era assim: What is this? What is that? This is a book. That's a window. Em outras palavrinhas era: o que é isso? O que é aquilo? Isso é um livro. Aquilo é uma janela. Parece feio, mas é fácil de lembrar. Por quê? Geralmente, os livros ficam perto da gente. Coisas que eu vou colocar uma tabelinha para vocês, e é nesse momento vocês estão vendo a tabelinha, que é o seguinte: a gente tem um número limitado de pronomes demonstrativos. E o pronome demonstrativo that, ele funciona também às vezes como o nosso pronome relativo que, sabe? Quando você quer demonstrar que você quer falar alguma coisa, aquele que eu gostaria de falar. That one that I would like to speak. Aquele, that one. Não, tá vendo? Aquele, that. Bom, quando para coisas que estão perto, use this or that. Aliás, desculpa, use this no singular, certo? Para coisas que estão perto, veja, para uma coisa, uma única coisa no singular. Para uma coisa que está perto, usamos this. This wallet. Wallet, carteira. This wallet. This mouse. Aqui não funcionaria, porque aqui é plural, né? Lembrando que óculos é uma palavra no plural, né, gente? Óculo é uma lente só. Óculos são as duas. Então, seria these glasses, these. E aí a gente já pode até entrar no próximo tópico, que é o seguinte. No plural, o these vira these. Igualzinho tá aí na tabelinha para vocês, também. Igualzinho tá na tabelinha para vocês. E a mesma coisa vale para o that. O that é usado para uma única coisa, no singular. Quando você quer indicar coisas que estão longe, no plural, ou seja, mais de uma, a gente utiliza
o adjetivo demonstrativo those. Those trees, aquelas árvores. Those cars, aqueles carros. Deixa eu ver alguma outra coisa que tá longe aqui para mostrar para vocês. Those men, aqueles homens. E aí tem uma coisa legal, tá? A gente vai estudar depois, assim, o plural das palavras. Vocês vão notar plural e singular das palavras. Vocês vão ver que algumas não mudam. Isso vai ser bem importante para a adição. Vai ser basicamente uma aula só de vocabulário, tá, gente? Quando a gente começar a estudar singular, plural, vai ser basicamente uma aula só de vocabulário para vocês. Porque basicamente é isso que está faltando para vocês começarem a formar suas frasezinhas. Lembrando que o inglês não é uma língua difícil de você aprender, sabe? Tudo bem, ela é realmente relativamente complicada de você aprender. Quando a gente começa a aprender, você tem a questão do sotaque. O sotaque brasileiro é bem forte, é conhecido por ser bem forte. Mas aí, com o trabalho, você escutando música, você colocando a legenda no filme. Professor, eu não consigo entender o filme e a legenda ao mesmo tempo. Tente, faça esforço. Eu garanto que vai valer a pena. O seu cérebro, aos poucos, ele vai linkando. Linkando quer dizer... é um neologismo, na verdade, né? Linkando quer dizer juntando, vem de link, linkar. Ele vai juntando uma coisa a outra, uma palavra, um som. De tanto ver, por exemplo, que nem a gente ouviu naquela aula de música, Spending My Time. De tanto ver aquilo, você vai spending... eu escutei spending. Spending é gastando. Então, vocês vão ficar craques no inglês se vocês fizerem isso, forem treinando isso, criando métodos de estudo desse tipo, certo? Bom, vamos dar sequência, ok? E aí vocês podem ver na telinha novamente. Agora eu retirei aquela telinha que dizia... Não teve muitos demonstrativos para mostrar para vocês, né? São só 4. This, that, isso, aquilo. E tanto faz, tá, gente? Olha, não tem questão de gênero não, tá? This, ou seja, T-H-I-S, this, é isto, e é isto, este, esta. That, é isso, essa, esse, aquilo, aquele, aquela, certo? Mas assim, veja que no caso that, ele funciona mais ou menos como se fosse 6 palavras, né? Isso, que está longe, está perto do falante, isso aí, que está longe de mim. Na verdade, para o inglês não existe, porque para o português é o seguinte, tem o isso, isto, que está perto de mim, isso é o que está perto de com quem a gente está falando, e aquele ou aquilo está longe dos dois. No inglês não tem esse negócio, não. No inglês ou está perto de mim ou está longe. Não tem essa. Ou é this ou é that. Não tem outro. Ou está perto de mim ou está longe. Tudo que estiver perto de mim é this. No português é qual? Tudo que estiver perto de mim é isto. Então isto, este, esta, tudo funciona como o nosso this. This, na verdade. Quando eu falo com vocês, eu acabo suprimindo o sotaque correto, né? This. Bom. E aí, vocês vão ver que todo o resto, aquele, aquilo, aquela, isso, esse, essa, todos são substituídos por that. Ok? Bom, além disso, temos as versões no plural, certo? Dessas formas, que é these and those. Funciona exatamente a mesma coisa, a única diferença aqui é utilizada para coisas no plural. Ok? A gente vai ver alguns exemplos. Vocês estão vendo aí na telinha os exemplos, tá? Os adjetivos demonstrativos mais comuns são this, that, these, those. O adjetivo demonstrativo é uma sentença virá logo antes de um substantivo ou pronome. Ele dirá qual deles está especificamente modificando. Tá. Fazendo um breve momentum aqui, do latim momentum. O que acontece? O que eu espero que vocês já tenham notado na vidinha de vocês é que os adjetivos em inglês, ele vem antes do substantivo
do pronome, seja lá qual for a palavra. Eles vêm antes da palavra que eles querem caracterizar. Professor, como assim? Vocês nunca perceberam, por exemplo, que hot dog, que é cachorro quente em inglês, a gente, em vez de falar cachorro quente, é hot dog. E hot é quente, e dog é cachorro. Então fica quente cachorro. A gente coloca depois, né? Uma mulher bonita, um carro branco, um cachorro quente. Eles fazem o contrário. Eles colocam, e eu digo um negócio a vocês. Linguisticamente falando, é mais fácil de você entender sobre qual objeto você está falando se você colocar um adjetivo logo antes e não depois. É por isso que eu digo que o inglês é relativamente mais simples. Relativamente não, ele é bem mais simples do que o português. O português, ó, muito mais difícil de se aprender. Muito, 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 muito. Vocês podem procurar aí, inclusive das línguas neolatinas, o português eu chuto disparado que é a mais difícil. Coladinho ali, se pá com com o italiano, meu pai. Não, com o francês. Por aí. É bem complicadinho, tá? Mas o português é disparado a mais difícil de todos. Bom, e aí fica já a dica para vocês. Quando vocês estiverem formando frases com os adjetivos, vocês colocam eles antes da palavra que vocês querem caracterizar. Como assim, professor? Se eu quero dizer que essa carteira é preta. E aí eu já vou usar os dois, tá? Os adjetivos normais, digamos assim, comuns, palavra correta, e os demonstrativos. This wallet is black. Esta carteira é preta. This wallet is black. Tá. Veja que o this, certo? Ele veio justamente antes da carteira. This wallet. This cap. It's funny. It's funny. This cap is funny. Ou seja, este boné é engraçado. É bem engraçadinho mesmo, tá vendo? E por aí vai. Mas sempre, note que sempre, this cap. Sempre, sempre, sempre. Sempre os demonstrativos eles vão vir logo antes do substantivo que você quer caracterizar. Certo? Da palavra, na verdade. Não só substantivo. Bom. E aí a gente vai ver alguns exemplos. Né? Como eu disse, as formas singulares dos demonstrativos adjetivos são this, usado para uma pessoa ou coisa próxima ou atual. Exemplo. This gift was my favorite one. Vocês vão ver que esse one aqui ele vai aparecer muito nas frases quando você quer. Ele não tem importância nenhuma, tá? Mas no inglês a gente costuma utilizar para enfatizar que era o único que você tinha, certo? Tipo, você coloca ele numa categoria especial, digamos assim. This gift was my favorite one. Tipo, meu único favorito. Você dá um ênfase a mais que aquele é seu favorito. Né? One of my favorite. Não é um dos meus favoritos. É my favorite one. Quer dizer que ele é muito especial. Viu? Esse one não tem importância nenhuma. Se você for traduzir, certo? Se você for traduzir, essa frase ficaria: este presente era o meu favorito. Veja que o one nem apareceu na tradução. Mas no inglês, é porque vê que se a gente se perde quando você faz essa tradução, e é por isso que tem tantos problemas aí quando você vai traduzir algumas coisas do inglês para o português, tá? Você acaba perdendo alguns nuances, algumas características que a tradução não consegue trazer da língua materna. Bom, esse one aqui ele some, mas no inglês ele quer dar ênfase que aquela era o único, tipo, era a categoria especial, digamos assim. Mas na tradução não tem importâncias, né? Ele some. That, usado para uma pessoa ou coisa que está mais longe. Exemplo, the man next to Paul is my uncle. Aquele homem próximo a Paulo. na verdade, gente, não é Paulo, tá? Eu vou deixar uma coisa clara com vocês. Nomes não se traduzem. O que é Paul, o que é Joseph, o que é
John é John. Não caiu nessa, não sei se já disseram a vocês, mas não caiu nessa que John é João, que Joseph é José, que Paul é Paulo. Não, Paul é Paul. Paulo é Paulo. Se eu for para os Estados Unidos, meu nome vai ser Manuel. Agora, eles podem não eles podem ter um equivalente, e eles têm, Emmanuel. Emmanuel é como se fosse um equivalente, mas equivalente é diferente de igual, viu, gente? Equivalente é diferente de igual. Equivalente, Joseph é o equivalente de José no inglês. John é o equivalente de João no inglês. Paul é o equivalente de Paulo, certo? Mas lembre-se que nomes em si não se traduzem, certo? That man next to Paul is my uncle. Aquele homem próximo a Paulo, próximo a Paul, na verdade, é meu tio. Uncle. Tio. E aí a gente vai também para as formas dos demonstrativos plurais. This, usado para mais de uma coisa que está perto, foi o que eu disse a vocês, né, em plural, e those utilizado para coisas que estão mais distantes, no plural também. Exemplos. Those houses were built by him. Aquelas casas foram construídas por ele. Por ele. E esse him aqui, professor, porque esse him é diferente do... Esse ele é diferente do... Daquele que a gente viu, do he. Não era para ser HE só, professor? Sim e não. Aqui a gente entra já numa questão de pronomes pessoais oblíquos. A gente, no final de frase, a gente não usa para eu. Certo? A gente usa no final de frases para mim. No final de frase, a gente não usa. Por exemplo, se eu quero dizer... acho que eu não vou conseguir... Acho que o melhor exemplo é a gente ficar no para mim mesmo. Então, para eu e o para mim. Se é a mesma coisa no inglês. Quando você tem o pronome pessoal utilizado no meio e começo de frase, ele é daquele jeitinho que vocês viram. Eu vou mostrar para vocês exemplos da gente trabalhar e alguns exercícios. Eu vou fazer alguns exercícios em tela para vocês entenderem. E aí vocês já vão acrescentando. Tá, vejam. Isso eu vou fazer questão que vocês copiem. Porque a gente não faz muitas tarefinhas de inglês, certo? Então vai servir para vocês anexarem no vocabulário de vocês. Não só isso, como eu vou querer também que vocês anotem a frase em português, certo? Só isso, professor? Não tem mais não? Tem sim. Vocês vão treinar a fala de vocês, tá bem? Por isso que eu disse que a aula de hoje é um pouco mais extensa. Bom, vamos lá. Se você ficou confuso sobre a diferença entre os dois, quita alguns exercícios abaixo para não restarem dúvidas. Vamos lá. Tem aqui, espacinho. Was such an interesting experience. Was é o passado do verbo ser ou estar, do to be. Was, era, certo? No plural, no verbo to be não é assim? I am, you are... Não, you are, porque o you não muda, né? You are, he, she, it, is. Aí, we are, you are, they are. Certo? Mesma coisa aqui. Certo? Was, na verdade, I was é o singular. No plural, vira were, W-E-R-E. É só o passado desse verbo, certo, pessoal? So, was, era. Such an interesting experience. Aí aqui eu já digo para vocês. This was such an interesting experience. Por que disso, professor? Porque eu quero dizer que esta foi uma experiência interessante. Veja que com o interesting experience, a gente diria experiência interessante. Aqui está interessante experiência. É por isso que eu digo a vocês para não colocarem no Google frases completas, porque se vocês não souberem disso, pode ser que o Google volte para você e vocês tipo, devolvem a frase para mim, igual o Yoda do mestre Yoda de Guerra nas Estrelas, sabe?
vir a mim você deve, tipo, falando assim, esse tipo de coisa, ao contrário, sabe? Então, não. This was such an interesting experience. Esse this é porque eu quero dizer que isso ou essa foi uma experiência interessante. Esse such an, such é o tom, tá? É equivalente ao nosso tom. Was such an interesting experience. Foi uma experiência tão interessante. Só que aí esse tão fica um pouquinho para lá. Mas no inglês a gente usa antes mesmo. Such an interesting experience. Vou anotando tudo no caderninho com vocês. Se vocês não souberem, criem um vocabuláriozinho aí no canto da página. No canto da página não. A parte da matéria. E vão colocando os vocabulários das palavras que vocês não conheciam. E vão fazendo um mini dicionário, certo? É importante isso. Porque não é sempre que você tem acesso ao Google, sabe? E você escrevendo, você vai ficando mais ligado. E aqui, are that your shoes? Aliás, desculpa, are those your shoes? Ou seja, são aqueles seus sapatos. Aqui realmente não importa. Aqui realmente não importa. Por que aqui não importa? Porque eu posso falar, são esses os seus sapatos? Esses são os seus sapatos? Ou aqueles são os seus sapatos? Independente. Então, aqui nesse caso aqui, é indiferente. Você pode dizer os dois. Só que lembrando que é o uso do plural. Então seria, are these your shoes? E aí a frase seria, são estes, e aí estaria perto de mim, né? Esses aqui são seus sapatos? É como se eu estivesse perguntando isso. Ou se estivesse longe de mim, ó, aqueles ali são seus sapatos? Seria mais ou menos isso, certo? Mas aqui poderia ser os dois. Não tem nada que force o uso de um ou do outro. You will have to get your own pen. This is mine. E aqui o que é que nós temos? Veja, você terá que pegar, o verbo get, ele serve para muitas coisas, sabe? Geralmente é ficar, pegar, conseguir. Ele pode ser utilizado muito nesses significados. You have to get your own pen, quer dizer que você vai ter que conseguir sua própria caneta. Pen, caneta. Porque esta é minha. Ou seja, aqui seria mais uma questão de contexto. Você vai ter que conseguir sua própria caneta, porque esta é minha. O porquê não está aqui, tá, gente? O porquê não existe nessa frase. O porquê que eu estou colocando é para vocês entenderem melhor. Tem um ponto só, e esse ponto indica como se fosse a justificativa. Esta é minha, e como é esta que a gente viu? This. This is mine. Lembrando que this é tanto para feminino, masculino, para cachorro, que é o it, né? A coisa. Para coisas que não tem gênero, que no inglês a gente sabe que tem coisas que não tem gênero, não é no português que tudo tem gênero. Tudo é feminino ou masculino, certo? No inglês tem esse pronome aí indefinido, né? É o it, de sexo de gênero indefinido, o it, no caso. There is no end to this. Não há fim para isto. Isso aqui provavelmente a gente está falando de alguma condição, tá, gente? Essa frase aqui é provavelmente referente a alguma situação. Parece que isso não tem fim. É mais ou menos isso. There's no end to this. Por que seria o this aqui, professor? Não entendi. Porque não faz sentido eu falar there's no end to that. Até faz. Mas seria em casos específicos. Geralmente a gente fala não tem fim para isso. Isso parece que não tem fim. Então diz, aquilo parece que não tem fim. Diz também, mas só em alguns... digamos, é mais fácil dizer isso parece que não tem fim do que aquilo parece que não tem fim. Mas não tem nenhuma restrição em relação ao uso do this ou do that aqui não, tá? Ou seja, vocês vão notar que muitas dessas frases, vocês só vão saber se é this ou that se eu já tiver falado alguma coisa antes. E aí, vocês vão entender por conta disso. Mas o mais importante aqui é vocês entenderem a questão do singular e do plural. Certo? Por exemplo, aqui também, nesse 4, não tem nada que restrinja ao uso
do plural, aqui eu poderia usar these, those também. Poderia usar qualquer um dos 4 aqui, na verdade. Porque eu não tenho nenhuma restrição. E aí o que eu quero que vocês entendam? Que as restrições é o que vão definir qual o demonstrativo correto vocês vão ter que usar, certo? Because of their bad behavior, espacinho of the children were given allowances. Tá, esse tá pelo menos estranho, né? esse quinto. Because of their bad behavior. Tá estranhíssima essa frase. Bom, pessoal, indo agora para o quinto, veja, esse quinto a gente vai pular, porque se vocês notarem, ele não faz nenhum sentido porque o uso dele não é exatamente esse, tá? Esse artigo que eu peguei, ele fala dos demonstrativos, mas ele dá muito mais adjetivos, e eu creio que vocês não estejam preparados para isso ainda. Mas, por curiosidade, se vocês quiserem traduzir isso aqui, tá? Por conta do mau comportamento, because of their bad behavior, some of the children were given allowances. Algumas das crianças, some, S-O-M-E, of the children were given allowances. Some of the children were given allowances. Algumas das crianças, para algumas das crianças, foi dadas algumas allowances, quer dizer permissões, tá, gente? Bom, não faz muito sentido para o que a gente está estudando, né? É por isso que eu queria pular. Mas aí fica aí a critério de curiosidade para vocês. Some of them had seen before. Não, esse também, o 6 também não se emprega. O 7º, sim. Is this yours? Isso é seu. Pode ser that também, tá? Is that yours? Professor, por que aqui não pode ser utilizado o plural? Por conta do verbo. Note que o verbo is, o verbo to be, is, é o verbo singular. Então, isso aqui só pode ser this or that. Lembrando que eu disse a vocês, o mais importante é que vocês entendam o contexto para poder utilizar. As restrições estão por fora, não exatamente na palavra. Obviamente, quando é você o falante, você sabe qual palavra você tem que usar. Se está perto, se está longe, se é isso, se é aquilo. Mas em frases lidas assim, que você tem que completar, você tem que olhar as restrições, certo? Isso é importante, porque na provinha vai cair mais ou menos assim. E aí eu quero que vocês olhem o contexto. Notem que o verbo, ele está no singular. Se o verbo está no singular, esse pronome demonstrativo que vai vir nesse espaço em branco, ele tem que estar no singular também. Certo? No 8º, everyone ate early. When we arrived, nothing was left. Aqui também não. Aqui é outro tipo de adjetivo. Esse 8º a gente também ele não cai no uso do this or that, tá? Please give me one of that. Aqui provavelmente seria those. Exatamente. Por quê? Por favor, me dê um disso. Tá longe de mim. Tá vendo? Please give me one of. Me dê um de. Provavelmente seria disso que está com você. E se é um, é porque provavelmente tem mais. Se eu estou pedindo um, é porque provavelmente tem mais. Ó, digamos que eu estivesse falando de biscoito. Ei, por favor, me dá um desse aí, pô. Ele não pergunta assim, né? A gente pergunta, poxa, me dá um pedacinho? Mais ou menos isso, né? A gente não diz um biscoito, a gente diz um pedacinho. Ei, dá um tiquinho? É um tiquinho, dá um tiquinho? Mas aqui, por que seria those? Porque está longe de mim, não faz sentido eu pedir. Pode acontecer, tá? Se, por exemplo, o cara deu uma marotada, deu um pedido, o biscoito parou perto de mim. Aí eu levanto ele, ó, me dá um desse aqui, one of these. Pode ser também, tá?
Mas aqui é importante vocês notarem o uso do one. Se eu estou pedindo um, é porque provavelmente tem mais. E se tem mais, é plural. Sendo plural, a gente usa these ou those. Aqui não é exatamente... Por exemplo, chegasse na prova, vocês colocaram these ou those, eu ia aceitar os dois aqui. Tá vendo que não é um assunto relativamente difícil? Porque não tem muitas restrições que você possa fazer. Porém, essas restrições aqui vão ser bem trabalhadas nas provas. Então, eu espero que vocês fiquem craques em anotar cada uma dessas aqui, tá? Lembrando, eu pedi para anotar as frases que foram utilizadas o this ou that, tá? Por exemplo, o quinto cai fora. O sexto também e o oitavo também, certo? Vocês não precisam copiar, não. Aí vocês realocam aí os números. Em vez de ser 5, vocês colocam o 5 cai fora, né? Então, o 7, em vez de ser 7, vira 5 e por aí vai. E esse décimo, note, mais uma vez, estes são nice looking. São nice looking. Nice looking quer dizer, é uma expressão idiomática. Lembra que eu disse a vocês que 60% da língua inglesa é formada por expressões idiomáticas? A mesma coisa que acontece aqui. Nice looking quer dizer, tem uma aparência bonita, tá aparenta bem, parece legal, esse tipo de coisa. Mas aqui o mais importante é o verbo are, quer dizer que está no plural. Então eu posso usar these ou those. These are nice looking, those are nice looking. Aqueles sapatos aparentam bonitos, aqueles sapatos são bonitos. Nice looking quer dizer, porque nice looking é mais num sentido de aparentar. Aparenta legal, aparenta bom. É um uso específico, é uma expressão idiomática, nice looking. Bom, e aí a gente finaliza os demonstrativos. Eu creio que vocês já estão bem craques, na verdade, certo? Eu creio que vocês estejam bem craques nesse uso. E a gente vai agora para um pequeno vocabulário. Algumas frases criadas por mim para vocês entenderem os usos do restante dos adjetivos. E como eu disse, como são parecidos o uso, eu não vou estar explicando muito como é que se... Eu vou explicar o uso, obviamente, mas a classe gramatical é exatamente a mesma em português. Então, suponho que vocês já sabem o que são substantivos, adjetivos, tá? Mas eu já expliquei nesse vídeo também o que significa cada um. De qualquer forma, vamos ao primeiro exemplo. Maria é uma bela mulher. Maria is a beautiful woman. Maria is a beautiful woman. Beautiful, bonita. Lembrando, fun fact aqui para vocês, um que achei interessante. Beautiful é bonita, mas você nunca diz que um homem é beautiful. Você diz que um homem é handsome. H-A-N, eu vou colocar na telinha. Aliás, vamos fazer um análogo. Paul is a handsome man. Paulo é um homem bonito. Handsome é para o masculino, tá? Beautiful é para o feminino. No caso de homem e mulher, tá, gente? Para outras coisas, para coisas assim, para coisas especificamente masculinas, você usa o handsome. Para o feminino, para o restante é beautiful. A beautiful butterfly, uma bonita borboleta, a beautiful dog, a beautiful whatever, o resto aí. Qualquer outra coisa você usa beautiful. Mas para homem, quando você quer dizer que alguém é bonito e esse alguém é do sexo masculino, você não usa beautiful. Você usa handsome. Ok? Tá. Então vamos lá. Primeiro exemplo, Maria is a beautiful woman. Segundo exemplo, Paul is a handsome man. Terceiro, I ate those hot dogs. Eu comi aqueles cachorros quentes. Hot dogs. Note que aqui eu usei tanto those como o outro tipo de adjetivo que é empregado para caracterizar o nome, a palavra, e ele está antes da palavra.
Os cachorro, cachorro quente, né? Mas poderia ser, por exemplo, e aí a gente vai para o quarto. I ate those delicious cakes. Eu comi aqueles deliciosos bolos. Mas, em português, respeitando essa regrinha de troca, né? Porque geralmente a gente faz essa inversão do substantivo com adjetivo, ficaria eu comi aqueles bolos deliciosos. Correto? Esse foi o nosso quarto exemplo. Quinto exemplo. Aquele carro é preto. That car is black. E nesse caso, a cor é um adjetivo. Qual é o adjetivo dele? Ser preto. Mas note, pelo uso do verbo, quando eu uso, e aqui tem uma regra especial, quando eu uso o verbo, eu não preciso utilizar o adjetivo caracterizante, que seria ser preto, antes do substantivo. Se eu quisesse utilizá-lo sem o verbo, seria that black car. That black car. Aquele carro preto. That black car. Então, fica aí. Quinto, that car is black. E sexto, that black car. Sem o verbo. Note que quando eu uso o verbo, is, are, eu posso colocar o substantivo lá para frente. E aí eu não vou colocar como mais exemplos, mas se vocês quiserem fazer a inversão, por exemplo, I ate, ou por exemplo, those cakes are delicious. Aqueles bolos são deliciosos, esse tipo de coisa. Quando você usa o verbo to be, are, is, para caracterizar, feita a gente diz, fulano é, ou aquilo é, aquelas coisas são, aí você coloca o adjetivo depois, certo? Quando não, o adjetivo vem antes, sempre antes. Delicious cakes, beautiful woman. Agora, se eu utilizasse, por exemplo, o verbo, mais uma vez, that woman is beautiful. Aquela mulher é bonita. Mas se eu quiser só dizer que me referia àquela mulher bonita, eu dizia that beautiful woman. Aquela bela mulher. Aquela bonita mulher. Esse tipo de coisa. E aí eu vou deixar para vocês na tela alguns. A gente fez aí alguns exemplos e eu vou deixar na tela alguns adjetivos que a gente vai ver com certa facilidade. O primeiro, aliás, não vou contar não, mas o que eu gostaria para vocês. Bonito, feio, beautiful ou handsome, depende. Então, beautiful, handsome, ugly. Ugly. Ugly geralmente é feio, tá? Alto ou baixo. Tall ou short. Ou seja, alto ou baixo. Short. Short man. Um homem baixo. Bad or good. Bom ou ruim. Deixa eu ver o que mais. E tem outras coisas também. A maioria das palavras, quando você coloca um Y no final, elas viram um adjetivo. É uma regrinha. Por exemplo, sleep é um verbo. Sleep, dormir. Quando eu coloco sleepy, quando eu coloco o Y, vira um adjetivo. Dorminhoco, sonolento. Estou um pouco sonolento. I am a little bit sleepy. Sabe? Rusty. Rust é ferrugem. Rusty, enferrujado. Então, essas palavrinhas que geralmente tem um Y no final, que você sabe de onde elas vieram, que são de outras classes gramaticais, você colocou um Y no final, virou um adjetivo. Beautiful, eu não disse que era coisa, não foi? Um adjetivo? Beauty também. Beauty é um adjetivo. Beauty, na verdade, quer dizer beleza. Na questão de boniteza, que a gente fala, né? Esses adjetivos, geralmente é um adjetivo, quando você coloca um Y, vira um adjetivo, certo? E aí, sleepy, rusty, frosty. Frosty é congelante ou congelado, depende.
Depende do uso, tá? Posso colocar sunny. Sunny. Por que sunny? Sunny é ensolarado. The day is sunny. What a sunny day. Sunny é ensolarado. Vocês vão ver que a maioria dessas traduções, o que tem o yzinho, vira um adjetivo. Sunny, e assim como eu falei do dia ensolarado, eu posso falar do dia chuvoso. Rainy, rainy day. Certo? E por aí vai. Bom, essa foi a aulinha de vocês. Certo? Vamos agora para a última transição. Pronto, agora vocês já estão vendo na tela maior. E eu queria informar o seguinte para vocês. De tarefinha de casa, eu quero que vocês me mandem 10 palavras utilizando... Aliás, 10 palavras não, desculpa, gente. 10 frases utilizando os pronomes demonstrativos, construção em inglês. Eu creio que vocês já estejam aptos a fazer isso, tá? Como assim, professor? 10 utilizando that, these, those, these. Agora dê uma diversificada, usem os 4, certo? E mais 10 utilizando adjetivos normais. Não precisa usar o that, se quiser usar os dois ao mesmo tempo. É interessante, that black car, por exemplo, mas utilizando os adjetivos desse modo. E aí, fica a cargo de vocês usar o verbo to be, para dizer que são bonitos, são feios, são o is ou are, né, no caso. Fica a critério de vocês, essa vai ser a tarefa indicada de vocês. No mais, fazendo a revisão, a gente viu os pronomes demonstrativos hoje. Eu espero que vocês não tenham dificuldade, mas caso tenham, estaremos no nosso grupinho para tirar todas as dúvidas, certo? Bom, com isto dito, finalizando a nossa quarta aulinha de inglês por aqui. Eu espero que todos fiquem com Deus e até a próxima. Espero que espero não. Na próxima a gente vai ver um assuntinho mais interessante ainda, mas eu vou deixar em aberto para ver se é uma surpresinha para vocês. Infelizmente não teremos tempo hábil para fazer o momento de descontração, mas eu prometo fazer eu prometo fazer o momento no próximo vídeo, tá certo, pessoal? Bom, é isso. Fiquem com Deus, bons estudos.